Por que é que os cães ficam grudados depois da cópula, depois de cruzarem? Você já se fez essa pergunta? Quando eu era criança, infelizmente, eu via muitos cães de rua grudados, eu ficava observando, tentando entender o que estava acontecendo. Infelizmente, algumas vezes eu vi vizinhos da minha tia, que sempre era perto da casa da minha tia, quando os cachorros estavam grudados, as pessoas vinham com água quente para jogar nos cães, vinham com pau para eles desgrudarem. Pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, pessoas que não estavam nem aí, que não se importam com os cães. Então, primeira coisa para você já saber, é algo normal na reprodução dos cães, eles ficarem grudados após a cópula. E se alguém vai lá brigar, jogar água para tentar desgrudar, pode prejudicar tanto o macho quanto a fêmea. Então, se aconteceu, se você viu na rua, em muitos casos a gente fazia isso quando a gente estava resgatando cães, a gente via cães grudados, sabia que daqui 60 dias iam ter filhotinhos na rua, o que a gente fazia? O que a gente pode fazer? Imediatamente, quando eles se desgrudarem, levar para castração. E aí não vão vir esses filhotinhos e você ainda ajuda a cachorrinha que está na rua. Então, se você vê cães assim, não tente separar, e o que você pode fazer para ajudar é levar essa fêmea que estava na rua para castração. E aí você evita esse nascimento de filhotinhos que vão morar na rua também e ajuda essa fêmea. Mas vamos lá. Por que é que eles ficam grudados? Primeira coisa que você precisa saber, quando a cachorrinha começa a sangrar, ela não está receptiva ao macho. Quando ela está sangrando, ela está no proéstro. Quando o sangramento acaba, vem o éstro, que é propriamente a ovulação, onde acontece a receptividade da fêmea, que é onde ela vai procurar o macho, e aí vai acontecer a cópula, e aí pode acontecer a gestação. No éstro, que é após o sangramento e quando a fêmea está ovulando, ela procura muito macho e os machos ficam loucos atrás das fêmeas. Então, por exemplo, quando você vê na rua uma fêmea andando, um monte de macho atrás, ou se é na casa, na residência, tem macho que pula muro, pula janela para ir atrás da fêmea, e a fêmea também vai atrás do macho, ela também está procurando reproduzir, ter filhotes. Isso é um comportamento natural da evolução. Se você tem um cachorro nessa situação, você vai segurar o seu cachorro, você não vai deixar ele procriar. Se você não é um canil especializado, não tem que reproduzir cachorro, não tem essa de, ai, mas eu gosto tanto do meu cachorro, eu quero um filhinho dele. Você não é um canil profissional especializado, não faça isso, não cruze. O melhor que você faz é castrar o seu cão. Por quê que eles ficam grudados? Isso acontece pela anatomia dos órgãos genitais. Então, tem o pênis e tem a vagina. Na base do pênis tem o bulbo. Esse bulbo, quando ocorre a penetração, ele, pela concentração de sangue, vai inchar. Por outro lado, na fêmea, existe um anel na vulva. E esse anel não deixa, após a cópula, que o pênis com o bulbo inchado saia. Então eles ficam grudados. E isso faz com que eles fiquem presos ao final da cópula. Só que o que acontece? Existem 3 fases, 3 frações da ejaculação. Na primeira fração, o bulbo ainda não está inchado e sai um líquido que não tem espermatozoides. Já na segunda fração é quando o bulbo vai aumentar de tamanho e vai acontecer a ejaculação com espermatozoides. Depois disso, o cão vai desmontar, ele vai virar, eles vão ficar grudados de traseira com traseira e aí vai continuar essa ejaculação, só que cada vez com menos espermatozoide. Só que então o cão desmontou da fêmea, mas a cópula continua, porque acontece ainda a liberação de espermatozoide. E isso é fundamental para que ocorra a fecundação. Dessa forma que foi que essa espécie garantiu a evolução e a maior perpetuação da sua espécie. Então isso faz parte de um comportamento evolutivo para maior fecundação. Geralmente, principalmente se é a primeira vez que está acontecendo isso com a fêmea,
ela pode emitir alguns sons, pode chorar, pode até rosnar, pode tentar morder o macho. E o que você deve fazer se você viu isso, se aconteceu isso? Os cães devem ficar em um lugar com pouco estresse, nada de pessoas tentando desgrudar eles, nada de outros cães em volta, tem que ficar num local tranquilo, senão eles podem se machucar se eles puxarem com tudo. Se você forçar, você pode até fraturar o osso peniano, o osso do pênis do macho. Lembrando que eu não recomendo que você cruze o seu cão se você não é de um canil especializado. Se ocorreu a fecundação, que muito provável, se houve esse comportamento, se aconteceu isso dos cães ficarem grudados e eles ficaram por tempo ali, geralmente os cães vão ficar em média de 30 minutos, mas pode ser que uns fiquem 15 minutos até 1 hora, mas em média 30 minutos. Se aconteceu isso, é muito provável que vai acontecer uma gestação e mais ou menos 60 dias depois vão vir filhotinhos. Se não castrou, igual a gente fazia com as cachorrinhas na rua, que a gente via elas grudadas, sabia que ia ter mais filhotinho abandonado e a gente pegava e levava ela para castração, sem problema nenhum, ajudando a não ter mais cães abandonados. Então, se não aconteceu isso, se não foi castrado, provavelmente 60 dias vão ter filhotinhos. Então, resumindo tudo, por que é que eles ficam grudados? Pela expansão do bulbo, pela concentração de sangue no pênis. Então, expande o bulbo, como ele fica maior do que o anel vaginal, não sai. E isso é um comportamento que isso acontece pela evolução, para a evolução, para ter mais filhotes. A natureza é sábia, cria estratégias para ter mais filhotes e perpetuar mais essa espécie. Então é isso que acontece, é algo natural, é algo normal e é algo que, se aconteceu, a gente não deve separar. Com o passar do tempo, o cão vai diminuindo essa excitação, o bulbo vai voltando do tamanho normal e eles vão se separar naturalmente, sem força, sem briga, sem estresse e sem danos para nenhum cão. Certo, pessoal? Agora você já sabe. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!